Algo está acontecendo com a fé cristã. Você está preparado para o que vem? Quando Jesus falava aos seus discípulos sobre o fim dos tempos, ele não enfatizou apenas guerras, terremotos ou perseguições. Ele apontou algo ainda mais grave e silencioso. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor, que é o centro do Evangelho, começaria a morrer dentro das próprias pessoas. Não de forma abrupta, mas lenta e quase imperceptível. A frieza espiritual começa quando trocamos o lugar de oração pelo conforto do entretenimento. Quando a palavra se torna um fardo e não mais um prazer. Quando olhamos o próximo com indiferença e justificamos nossa falta de compaixão. Este esfriamento não ocorre no mundo apenas, mas dentro da própria igreja. Corremos o risco de mantermos uma aparência de fé, mas estarmos espiritualmente vazios por dentro. Jesus não falava de um amor qualquer, mas do ágape, o amor divino, que perdoa, serve, ora e se entrega. Quando esse amor se esfria, tudo mais perde o sentido. Não é exagero dizer que este é o maior sinal dos últimos tempos. O esfriamento do amor é a raiz de uma fé que desmorona em silêncio, sem alarde, sem escândalo, mas que mata. É como um inverno invisível que silencia a alma. Nos últimos dias, assim como foi profetizado, muitos se levantarão com aparência de piedade, mas negando a essência do Evangelho. São vozes suaves, eloquentes, carregadas de promessas terrenas, que seduzem multidões com discursos agradáveis, porém distantes da verdade. Esses falsos mestres não surgem de fora, mas de dentro, infiltrando-se silenciosamente entre os fiéis. Suas palavras são doces, mas envenenadas, pregam uma graça sem cruz, um Cristo sem renúncia, um evangelho sem arrependimento. O apóstolo Pedro alertou que muitos seriam enganados por causa de suas heresias destruidoras, e por meio deles, o caminho da verdade seria difamado. Hoje vemos isso se cumprir diante dos nossos olhos. Homens que usam a Bíblia como ferramenta de manipulação, que negociam o sagrado em troca de fama, aplauso e lucro. A única defesa contra esse engano é o conhecimento verdadeiro das Escrituras e uma vida sensível à voz do Espírito Santo. Quem não conhece a verdade será presa fácil da mentira. Por isso, se este conteúdo está edificando a sua fé e abrindo seus olhos, inscreva-se neste canal, deixe seu like e ative o sininho para receber os próximos alertas. Ainda há muito a ser revelado. A Escritura não é apenas um livro sagrado entre tantos outros. Ela é a revelação viva do Deus eterno, soprada pelo Espírito Santo, útil para o ensino, a correção, a repreensão e a instrução na justiça. O salmista declarou que a palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho, porque ela não apenas informa, mas transforma. Em tempos de trevas espirituais e confusão doutrinária, a única âncora segura é a verdade das Escrituras. A Bíblia não precisa ser atualizada, precisa ser obedecida. Ela não está sujeita às tendências da cultura, nem às opiniões mutáveis da sociedade. Quando Jesus foi tentado no deserto, não respondeu com argumentos humanos, mas com "está escrito". A palavra é espada, é escudo, é pão. A frieza espiritual e o crescimento do engano acontecem principalmente onde a palavra é negligenciada. Por isso, o conhecimento superficial das Escrituras é um dos maiores perigos dos últimos dias. Muitos estão se alimentando de frases motivacionais, mas morrendo espiritualmente por falta de verdade sólida. A fé não se sustenta no entusiasmo, mas na convicção gerada pela palavra. E essa convicção só cresce quando há fome pela verdade, quando o coração se curva diante do texto sagrado e
O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo sob inspiração do Espírito Santo, advertiu que nos últimos tempos muitos apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Essa não é uma queda repentina, mas um afastamento gradual e sorrateiro. Começa com a perda da sensibilidade espiritual, segue com a negligência das Escrituras e termina na rejeição voluntária da verdade. O coração que outrora queimava por Deus se esfria, e a mente antes cativa a Cristo se rende às lógicas humanas e aos desejos carnais. A apostasia não acontece fora do ambiente religioso, mas muitas vezes no próprio seio da igreja, entre aqueles que professam fé com os lábios, mas negam com a vida. Essa realidade assusta, porque revela que não basta ter começado bem. É necessário permanecer até o fim. Muitos se deixam levar por discursos que massageiam o ego, que anunciam um evangelho sem cruz, sem renúncia, sem santidade. A apostasia é uma traição silenciosa à verdade, e quem não vigia pode cair nela sem perceber. O abandono da fé não é apenas uma mudança de crença, é um rompimento com a verdade que um dia foi revelada, um retrocesso espiritual que pode parecer liberdade, mas na essência a perseverança é uma virtude que não nasce do esforço humano, mas é gerada pela ação do Espírito Santo no coração rendido. Nas páginas da Bíblia, ela é constantemente associada à esperança, à fé e à fidelidade. Não se trata de uma simples resistência às dificuldades, mas de uma firmeza espiritual que se recusa a recuar diante das pressões do mundo, das lutas da carne e dos ataques do inimigo. O autor da carta aos Hebreus afirma que temos necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancemos a promessa. Isso implica que haverá um tempo entre a obediência e o cumprimento do que foi prometido. E esse tempo é o campo onde a perseverança floresce. Perseverar não é permanecer passivo, mas seguir crendo quando os sentidos dizem o contrário. É manter os olhos fixos em Cristo mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Aqueles que não desistem revelam que sua fé está enraizada em algo maior do que as circunstâncias. Jesus declarou que somente quem perseverar até o fim será salvo. E isso revela que a salvação não é uma estação de chegada imediata, mas um caminho que exige constância, firmeza e uma confiança que se recusa a morrer, mesmo quando... O apóstolo Paulo, já no fim de sua jornada, escreveu com plena convicção: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Suas palavras não soam como vaidade, mas como testemunho de uma vida que foi totalmente entregue à vontade de Deus, mesmo em meio a prisões, açoites, naufrágios e traições. O evangelho que ele carregava não era apenas uma mensagem, mas um fardo sagrado que ele levava com temor e tremor, sabendo que sofreria por amor a Cristo. Em nenhum momento Paulo negociou a verdade. Ele enfrentou imperadores, religiosos, multidões e até mesmo irmãos que o abandonaram. Mas manteve os olhos fixos no autor da sua fé. Ele não buscava reconhecimento humano, mas a aprovação do justo juiz, aquele que prometeu uma coroa aos que amam a sua vinda. A fé que Paulo guardou não era uma fé teórica, mas viva, experimentada nas lágrimas e forjada na renúncia. Guardar a fé é mais do que crer, é viver o que se crê até o último dia, é manter a chama acesa quando a esperança parece distante. É carregar o nome de Cristo mesmo quando tudo ao redor tenta calá-lo. Ainda que a solidão da cela anuncie que o fim está próximo e, dentre os muitos nomes mencionados nas cartas apostólicas, um se destaca de maneira triste e reveladora: Demas. No passado, ele caminhou ao lado de Paulo, testemunhou o mover do Espírito, participou das batalhas espirituais e do avanço do Evangelho entre os gentios. Mas com o passar do tempo, seu coração se inclinou para aquilo que o mundo oferece. Paulo escreve com dor: Demas me abandonou.
tendo amado o presente século. Essa breve declaração carrega o peso de uma tragédia silenciosa. O amor por este mundo não nasce de um dia para o outro. Ele se infiltra lentamente, seduzindo com promessas de segurança, conforto, aceitação e prazer. Quando o coração se rende ao brilho passageiro das coisas terrenas, ele se afasta da luz verdadeira. Demas não foi vencido pela perseguição nem pelo sofrimento, mas pela sedução sutil das coisas temporais. E quantos hoje seguem o mesmo caminho? Começam bem, andam com os santos, mas se deixam levar pelas vozes que glorificam o agora e esquecem da eternidade. O amor ao mundo é inimigo de Deus, e a amizade com o sistema presente apaga a chama do espírito. Quando os olhos deixam de contemplar o invisível e se voltam para o imediato, o coração de alguém que um dia... O verdadeiro sustento da fé não está na força humana nem na estabilidade das circunstâncias, mas em Cristo, o autor e consumador da fé. Ele não apenas iniciou em nós a obra da salvação, como também a conduzirá até a perfeição, conforme o propósito eterno do Pai. A carta aos Hebreus nos exorta a fixar os olhos nele, pois é ao contemplar sua glória que somos transformados de glória em glória. Quando olhamos para Jesus, lembramos que ele suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Ele não se desviou diante da dor, não se corrompeu diante da oferta do mundo, nem se intimidou diante da multidão. Seu exemplo não é apenas admirável, é a fonte que nos fortalece quando nossa fé é provada. É impossível perseverar sem manter os olhos voltados para o Cordeiro, pois tudo ao nosso redor grita para que desistamos. O segredo está na constância de um olhar firme, que não se distrai com as tempestades, nem se enfraquece diante do escárnio. Cristo é mais do que um modelo de fé. Ele é a própria essência da fé viva, a presença encarnada da promessa, aquele que caminha conosco mesmo quando a jornada se estreita e, quando Jesus anunciou aos discípulos que não os deixaria órfãos, ele revelou um dos maiores mistérios da nova aliança, a vinda do Espírito Santo. Mais do que um consolador, ele é o próprio Deus habitando no interior do crente, guiando-o à verdade, fortalecendo-o na fraqueza e ensinando-o todas as coisas. Em tempos de engano e frieza, somente a ação do Espírito pode manter viva a chama da fé. Ele fala, mas nem todos ouvem. Ele conduz, mas nem todos obedecem. Sua presença não se impõe, mas se manifesta onde há coração contrito, onde há sede pela verdade e disposição para a renúncia. Não se pode perseverar sem ele, pois é o Espírito quem dá discernimento, quem revela o que os olhos naturais não podem ver. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, consola nos dias de angústia e nos lembra das palavras de Cristo quando a mente humana vacila. A vida cristã não é possível sem comunhão com o Espírito. É Ele quem molda o caráter, quem combate a carne, quem nos sela para o dia da redenção. E quando o mundo se ergue como um gigante contra os filhos de Deus, é o Espírito quem permanece dentro deles como fogo que, desde os tempos antigos, o chamado de Deus à santidade ecoa com a mesma autoridade. Sede santos, porque eu sou santo. Este chamado não foi dirigido a anjos, mas a homens e mulheres marcados pela fragilidade, mas também pela graça. Santidade não é isolamento, mas consagração. Não é ausência de tentação, mas recusa constante em se curvar diante dela. Em um mundo onde os padrões de certo e errado são constantemente distorcidos, a santidade se torna um testemunho vivo da presença de Deus em nós. Ser santo não significa viver sem falhas, mas viver separado para um propósito maior. É dizer não ao pecado, não por medo,
mas por amor. É fazer escolhas que honram ao Senhor, mesmo quando ninguém está olhando. A santidade é gerada pelo Espírito, mas cultivada com decisões diárias. Aqueles que não desejam a santidade não compreenderam ainda a profundidade do Evangelho. Pois o Cristo que salva é o mesmo que purifica, transforma e chama à obediência. E mesmo que muitos zombem, mesmo que pareça difícil, existe um povo que ainda escolhe o caminho estreito, que se recusa a negociar a verdade, que entende que sem santidade ninguém verá o Senhor e que por isso caminha com temor enquanto... Entre as 7 igrejas mencionadas no livro de Apocalipse, uma recebe palavras de encorajamento sem repreensão. A igreja de Filadélfia, ainda que tivesse pouca força, guardou a palavra e não negou o nome de Cristo. Isso revela que nos últimos dias a fidelidade não será medida pela grandeza das estruturas, mas pela obediência perseverante à verdade. Deus reconhece os que não se curvam à pressão, que mesmo em meio à fraqueza, escolhem permanecer. Ele abre portas que ninguém pode fechar, não para os poderosos deste mundo, mas para os humildes que permanecem fiéis quando tudo parece ruir. A verdadeira igreja não está comprometida com a cultura, mas com o céu. Não busca agradar aos homens, mas glorificar o nome de Jesus. E mesmo diante da apostasia, permanece firme como coluna da verdade, sem negociar a santidade, sem silenciar diante do erro, sem perder o amor que sustenta a fé. Cristo prometeu livrar os fiéis da hora da provação que virá sobre toda a terra, uma promessa que não repousa sobre instituições, mas sobre corações inteiramente rendidos. Em cada geração há um remanescente, um povo que mesmo cansado ainda canta, mesmo perseguido ainda prega, mesmo em lágrimas ainda se dobra diante daquele que... As palavras do apóstolo Paulo aos Romanos ecoam como uma âncora para os que sofrem por amor a Cristo. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A promessa de glória não anula a dor, mas a transcende. Aqueles que perseveram não são poupados da aflição, mas sustentados por uma esperança que não pode ser abalada. Cada lágrima derramada, cada renúncia feita em silêncio, cada obediência no secreto constrói um peso eterno de glória que os olhos ainda não viram. Os fiéis caminham por fé e não por vista, movidos por uma certeza invisível que arde no espírito. O céu não é apenas um destino, é a herança dos que amam a vinda do Senhor, dos que guardaram a fé, mesmo quando tudo dizia para abandoná-la. A eternidade não é uma ideia distante, mas uma realidade prometida por aquele que é fiel e verdadeiro. A recompensa dos que não retrocedem é mais do que consolo. É comunhão plena com Cristo. É desfrutar da presença daquele que, mesmo sendo Deus, escolheu sofrer conosco, habitar entre nós, carregar sobre si a culpa que era nossa e nos... Chegamos ao fim desta jornada de alerta e esperança, mas a verdadeira caminhada apenas começa no coração de cada ouvinte. Os sinais dos últimos dias não são apenas marcadores proféticos, mas também convites divinos à vigilância, à fidelidade e ao amor perseverante. Vivemos dias em que a fé está sendo provada, o amor esfriando e a verdade sendo relativizada. Contudo, em meio ao caos, ainda ressoa a voz do bom pastor, chamando suas ovelhas pelo nome, guiando-as por caminhos retos, mesmo que atravessando vales escuros. Que este chamado encontre eco em sua alma, reacendendo o temor de Deus, o zelo pela santidade e a esperança viva no retorno glorioso de Cristo. Oremos. Senhor, Deus eterno e fiel, nós nos colocamos diante de Ti em humildade e temor. Ajuda-nos a discernir os tempos, a permanecer firmes na verdade e a não sermos levados pelo vento da apostasia. Renova em nós o primeiro amor.
Fortalece nossas mãos cansadas e firma nossos pés no caminho estreito. Espírito Santo, sela em nosso coração tudo o que ouvimos, para que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Que possamos, em meio aos últimos dias, ser achados fiéis, vigilantes e cheios de esperança. Em nome de Jesus. Amém.